Bem-vindos ao canal Meu Mundo em Páginas. Eu já vou começar assim, falando pra vocês que vocês vão ver uns cachorros aí de fundo, porque é do vizinho e não tem o que fazer esses cachorrinhos ficarem quietos. E eu já tentei aqui gravar várias vezes, então agora eu vou gravar assim mesmo. Não teve vídeo semana passada, então não vamos ficar sem vídeo essa semana. E é isso. Fiquem comigo até o final. Antes de mais nada, vou fazer aqueles pedidinhos de sempre. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma dica literária deste canal. Aproveita, deixa o seu like aí, porque ajuda o canal a crescer. E se você compartilhar, ajuda mais ainda e eu vou ficar muito agradecida. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer o livro dessa semana. E eu já vou avisar que é um clássico, já fazia muito tempo que eu queria ler e finalmente chegou o seu momento. É esse daqui, O Mundo de Sofia. Se você, assim como eu, também é apaixonado por filosofia, porque eu sou apaixonada por filosofia, esse livro vai ser um deleite para você. O Mundo de Sofia. Esse aqui é a edição da Companhia das Letras. Eu ganhei ele. E se eu não me engano, ele foi publicado em 1995. Se eu não estou enganada, é isso mesmo. E assim, já fazia muito tempo que eu queria conhecer essa obra, justamente por ser um clássico, porque muitas pessoas falam muito bem, recomendam muito bem. E aí, como eu ganhei, eu falei, chegou a sua vez, vamos conhecer aí o que vai falar o Mundo de Sofia. E muito bom, de verdade, tem 560 páginas, se eu não me engano. Eu não concluí ele ainda, mas ele tá ficando como livro de cabeceira. E eu gosto sempre de ler dois, porque uma que a gente treina a nossa mente a lembrar das duas histórias, né, dos dois livros que a gente tá lendo. E sempre assim, um livro mais teórico e que eu preciso prestar mais atenção e um livro para dar uma relaxada. Porque senão o momento de leitura vira um peso e não é essa a ideia. Inclusive fica aqui a dica. Só faça isso se você já for um leitor assim e já está mais acostumado a ler. Porque se você ainda não lê com muita frequência e for se aventurar em ler dois livros, pode ser que você se embanane e acabe desanimando no começo. Mas vale aí reforçar, você exercitar, né? Vai começando aos poucos, porque isso ajuda a sua memória. Então, isso é muito bom, né, minha gente? Manter a nossa mente ativa. E aí, o que vai contar o Mundo de Sophie? É uma menina, uma adolescente de 14 anos, que quando chega perto do aniversário de 15, ela começa a receber umas cartas com algumas perguntas assim, bem filosóficas, vamos dizer. E aí ela vai conhecer o tal do professor de filosofia que vai dar um curso para ela sobre filosofia. Então, sabe aqueles... como que se fala, meu Deus? Aqueles envelopes amarelos e pardos lá, grandões, que geralmente a gente coloca currículo. Pois é. Dentro desses envelopes grandões, o professor vai colocar capítulos aí que ele está escrevendo para ela sobre filosofia. Então, desde o seu comecinho, quem começou, quem foram os grandes filósofos, por que eles viraram filósofos, nananana. E naqueles envelopes menores, ele coloca algumas questões que ele meio que faz ela pensar sobre essas questões. Então aqui eu vou reforçar algumas coisas, o porquê que eu gosto da filosofia. E eu acho que ela ainda é meio mal vista. Enfim, pelo menos era na minha época de escola, que, diga-se de passagem, já faz um certo tempo. A gente via a filosofia como coisa de louco, basicamente.
né, pessoas que ficam pensando demais e tudo tem um porquê, mas por que as coisas são assim, querem explicações para tudo, tananana. Só, gente, que a filosofia, ela é extremamente importante, porque a filosofia, ela é o que vai instigar, é o que vai nos fazer pensar. Então, assim, por que tantos questionamentos? São esses questionamentos que fazem com que a gente exercite nossa mente. E assim, né? Ela não tá aqui de enfeite, ela tem uma função. Não só nos manter vivos, mas é muito importante a gente exercitar a nossa mente e pensar em elaborar essas questões e tentar resolver essas questões de várias formas. E aí entra também o termo religioso. E aqui eu acho muito interessante, porque eu sou cristã, ainda continuo na minha caminhada cristã, mas a minha mente mudou um pouco em relação a quando eu me converti, por exemplo. Isso eu tinha 10 anos. E aí eu lembro de algumas coisas que foi ensinado e que hoje eu consigo ponderar e penso, não era bem assim. E como uma forma de manipulação, quando se quer manipular em massa, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma crítica em relação à igreja, corpo de Cristo. Isso aqui é uma crítica em relação à religião no geral, tá? Todas as religiões e todas as formas que as pessoas querem usar para manipular uma massa. A religião, ela é aquilo que aprisiona, tá? A religião no extremo, e isso qualquer área, viu, galera? Qualquer tipo de religião, ela vai aprisionar. E aqui a gente tem que saber fazer essa separação, né? A gente tem que saber, por isso que é importante saber pensar. Saber pensar é muito importante, porque vai fazer a gente questionar algumas coisas e ver se realmente aquilo lá está fazendo sentido ou se estamos fazendo parte apenas de uma massa que está sendo manipulada por algum líder religioso. E aqui envolve religião, política, envolve tudo isso, porque a política também, nós temos aqui no Brasil um cenário maravilhoso que mostra aí as ferramentas de manipulação que cada político vai utilizar, né? Eles vão puxar a sardinha para algum lado para ver se eles ganham reforço. Enfim, eu não vou entrar no mérito disso, porque não vamos discutir, galera, não é essa a intenção daqui da conversa que nós estamos tendo hoje. Mas deixa aí seu comentário também, viu? Pode deixar seu comentário a respeito do que você pensa. Respeito em todas as áreas, tanto da minha parte para com vocês, quanto de vocês para com a minha pessoa e com os coleguinhas que vão deixar suas opiniões aí nos comentários. Isso é muito importante. Bom, a Sofia vai conhecer esse professor. E primeiro eu quero destacar uma coisa que foi uma problemática para mim. E eu coloquei lá no meu Scooby, eu descobri que não, foi só eu que pensei isso. Então, não estou tão ruim. Uma coisa me incomodou, porque esse filósofo se apresenta para Sofia de uma forma muito misteriosa. E aconteceram duas situações que eu achei muito perigoso. E assim, não é só no mundo que a gente vive hoje, mas isso aconteceu, sempre aconteceu, só que eu achei isso um pouquinho perigoso e talvez dê margem aí para que a meninada que não tem muito juízo, assim como Sofia não tinha muito juízo. Bom, esse cara é bem mais velho do que ela, esse professor é mais velho do que ela. E aí a Sofia estava naquela curiosidade de saber quem era o professor, filósofo tal, que estava ensinando sobre Sócrates, Aristóteles, sobre Platão, e tananã, e a Grécia, e não sei o que. Ela estava fascinada por aquele mundo que esse filósofo estava apresentando para ela. E, de fato, é um livro que vai te prender. Às vezes, quando ele está falando sobre as questões que esses filósofos levantavam, você vai ter que prestar muita atenção, porque senão você não consegue pegar
o raciocínio. Então, assim, tem que ler e reler. Só que como ele está escrevendo para uma garota de 15 anos, é uma linguagem bem clara. Ele dá exemplos, assim, muito claros e tudo mais. Então, isso eu achei válido, eu achei muito bom. Só que aí a Sofia, nessa busca de saber quem é o filósofo, ela toma duas atitudes que eu acho perigosas. Primeiro, ela deixa uma carta para esse filósofo lá na caixinha do correio, que foi por ali que ele começou a se comunicar com ela. E ela deixa uma carta falando que ela quer saber quem ele é e tudo mais. E ela convida ele para tomar um café na casa dela. E ainda fala, minha mãe não vai estar em casa de tal hora a tal hora. Gostaria que você viesse tomar esse café comigo. Achei isso muito, 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 mas muito perigoso. E essa parte me gerou um certo incômodo. E eu ficava, depois desse momento, eu ficava assim, cara, sua mãe não ensinou pra essa garota que ela não pode fazer essas coisas? Que é perigoso, que ela não pode confiar nas pessoas, assim. Como é que essa garota, né? Cadê o juízo dessa criança que convida um homem mais velho que ela nunca viu na vida para vir tomar um café com ela na hora que a mãe dela não tá em casa? Isso aqui eu achei um problema e eu acho importante discutir sobre. Achei muito perigoso e depois eu fiquei pensando. Falei, caramba, mas esse livro não é sobre filosofia? Será que vai acontecer algum crime aqui? Porque minha mente já foi além, meus amigos. Falei, será que vai acontecer algum crime? Será que, sei lá, ele vai fazer alguma maldade com ela? Fui longe. E assim, né, sinceramente, não tem como não pensar isso. E um segundo momento, a Sofia, né, assim, ele foi deixando pistas, tal, e depois ele começou a contar que quem leva as cartas é o cachorrinho dele, deu um nome pro cachorrinho e tal. Gente, tudo que criança gosta, cachorro. Aí eu sou a pessoa que vai problematizar essas coisas, eu fico com muito medo, eu sou muito assim, eu vou vendo maldade nas coisas, sinto muito, mas é sobre. E aí, o que a Sofia faz? Ele não quer contar pra ela onde ele mora e tal. Sofia começa a seguir o cachorro e um belo dia ela tá indo, ela descobre lá perto do quintal tem uma floresta, ela entra na floresta, acha uma cabana, ela entra na cabana pra espionar. E ela descobre que é a cabana do tiozinho. Aí meio que acontece, eu não sei ainda, tá, gente, que eu não terminei o livro, mas acontece um negócio meio sobrenatural, tem mais uma menininha envolvida, que a Sofia tá tentando descobrir. Então, aos poucos tá aparecendo algumas peças dessa menina no quarto dela. Apareceu uma meia esses dias, aí depois uma echarpe vermelha com o nome dessa garota. Então, assim, alguém tá tendo acesso a dentro da casa dessa menina, porque essas peças estão saindo de dentro do quarto, estão aparecendo dentro do quarto da Sofia. E ela entrou nessa cabana, a cabana estava vazia, mas era de fato a cabana do filósofo, e ele era ali que ele tinha poucos móveis, tinha a máquina de escrever que ele estava escrevendo lá os textos contando os filósofos para ela, e daí ela achou uma carta com o nome dela e ela levou a carta, só que aí ela sai correndo, porque daí ela ouve os latidos do cachorro, o filósofo tá voltando e ela sai. Ai, tipo assim, gente, perigoso, né? Perigoso. Eu achei muito perigoso. A menina de 15 anos, tudo bem, ela é curiosa, é muito bacana, mas é aí que vem, né? Hoje em dia nós estamos vivendo aí algumas coisas de ver que as crianças, os adolescentes, eles estão ficando muito à mercê de redes sociais, de celulares, e a galera tá com a cabeça fraca. Então, assim, você pode ver, os adolescentes, eles não pensam muito bem, com coerência, né? Eles não têm aquele medo, eles são instigados pela curiosidade, o que é bom, o que faz eles, assim, né, ter experiências e crescer e tudo mais, porém, muito perigoso. Como é que a Sofia entra na casa de um rapaz, de um homem muito mais velho do que ela? Muito perigoso. Desculpa, eu não consigo ver isso com bons olhos. Acho perigoso. Então, essas duas coisas me incomodaram, me trouxe esse certo desconforto. Eu fiquei pensando nessas coisas, mas enfim, isso aqui foi só uma problemática que eu quis trazer para vocês. E aí, beleza. Então, ele tá ensinando a Sofia sobre filosofia, contando aí
como surgiu a filosofia, por que surgiu a filosofia, por que é importante a filosofia. Ele faz a comparação das teorias de Platão, Sócrates, de Aristóteles. Aí Aristóteles vai refutar algumas coisas que Platão defendia, que talvez não estava tão certo assim. E até entra a questão de Jesus, ele vai fazer a comparação entre Jesus e os filósofos. Então, assim, gente, é um livro rico, sim. É um livro muito rico para quem gosta de filosofia, quer conhecer a filosofia de uma forma leve, bem tranquila, de muito fácil entendimento. É um deleite, assim, é uma leitura muito gostosa, muito fluida. Você fica entretido, você quer descobrir esses mistérios, assim, porque não fica tão claro o que essa menina tem a ver, por que essas peças estão aparecendo no quarto da Sofia e tal. Apesar de ter essas duas situações que me trouxeram desconforto, é um livro muito bom. Vale a pena a leitura desse clássico. É um livro que você vai, assim, eu adoro riscar os meus livros, fazer marcações. Ele vai virar um livro de cabeceira, porque eu tô lendo em torno de 30 a 40 páginas por dia. E tem outros livros que eu quero ler, então eu vou deixar ele, sempre lendo ele e mais outro, ele e mais outro. E é isso, essa foi a minha indicação para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês já leram, deixa nos comentários, por favor, que eu quero saber qual foi a sua opinião em cima deste livro. Se você ainda vai ler, depois volta a me contar. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até semana que vem. Um beijo, pessoal!